Fala pessoal, beleza? Bem-vindo aqui ao canal Arquivo da Bola. Se você é novo aqui, já deixa o like, eu vou no canal aí, tá bom? E fortalece aqui o nosso canal, beleza? Então, trazer para vocês aqui um corte lá da linha de passe, tá? Programa Linha de Passe. Link na descrição como crédito, fechou? E bora ver aqui o que é que eles vão falar sobre a vitória sofrida do Flamengo em cima do Vitória lá em Salvador, ok? Então, bora aqui para o nosso corte de hoje. E antes de começar aqui, like, se inscreva no canal e ativa as notificações. Mas é impressionante, impressionante. O Felipe Luiz começou a falar. Vamos lá, Felipe Luiz, que teve pênalti perdido no jogo do Flamengo também. Faltou gentileza da sua Vamos lá, parte. vamos lá. Uma vitória difícil, um jogo um jogo não muito bom. Na verdade foi um jogo muito difícil. Imaginávamos um jogo, esperávamos com um melhor refino técnico também dos jogadores, mas infelizmente o campo estava em péssimas condições, não ajudou a nossa saída de bola, demorou também a entender o jogo e isso nos levou. Abre aí. A gente não vai ficar abrindo e fechando a porta aqui. Vamos lá? Ali, pessoal, ali pegou a imprensa tentando entrar, né? Aí não conseguiu, né? Fazer ali baderna ali Só ficar alguém lá coletiva. na porta. Aproveita aí e já comenta aqui embaixo, tá? Sobre a partida do Flamengo, que é que vocês acham, ok? Bate aqui, tá, irmão? Bora, Deixa o bora, like. vamos lá. Já me perdi onde é que eu estava. Não, isso sim. Não, isso fez com que nossa equipe perdesse muitas bolas, não conseguíssemos sair do nosso campo. E o jogo claramente estava pedindo profundidade. Tanto é que o segundo gol do Cebolinha veio num ataque ao espaço. E tínhamos poucos jogadores com essa característica no primeiro tempo. No segundo tempo, com o resultado, eu sabia que o jogo pedia isso, mas com o resultado esperava com algumas correções que melhorasse, e melhorou. Acabamos tomando o gol no nosso melhor momento do jogo, onde a gente já estava com mais controle, já dominando e controlando todas as ações, e veio num erro nosso, acabamos sofrendo o gol, onde ficou, claro, é um jogo muito aberto, e a partir daí, claro, como eu falei, ganhar era super importante, muito mais fácil corrigir a equipe ganhando do que perdendo, mas sem nenhuma dúvida temos aí muito caminho coisas para corrigir, muito caminho para percorrer. Felipe, boa noite, Laje da Fogo da Flamengo TV. Felipe, depois de 3 rodadas Cara, minha opinião é que a Flamengo jogou nada, tá? O Flamengo sofreu pra caramba. do Brasileiro, eu queria que você fizesse um balanço, um contexto mais geral mesmo, dos principais desafios que você tem encontrado para trabalhar o Campeonato Brasileiro mais cedo dessa vez, uma novidade no calendário, em meio a jogos decisivos do Carioca, Recopa e também a Supercopa do Brasil. O Campeonato Brasileiro é sempre, para mim, o mais difícil de conquistar. É o campeonato onde tem mais desafios, onde todas as equipes elas te colocam em dificuldades, as viagens, os campos, o tipo de estádio, o tipo de grama muda, tem grama sintética, tem esse campo de hoje, que infelizmente está em péssimas condições. Não era ruim, sempre foi um campo bom, e infelizmente hoje é assim. Então ele te leva a esses desafios, onde também joga com 8, 10 equipes que lutam todo ano para ficar na parte de cima da tabela. Então é um campeonato muito competitivo, e indo jogo a jogo e corrigindo jogo a jogo, e principalmente melhorando a nossa parte física jogo a jogo. Felipe aqui, boa noite, Sidão Marinho da Litoral News. Queria que você fizesse uma avaliação da parte defensiva dentro dessa temporada. A gente tem visto alguns erros que não costumam acontecer. E em cima dessa linha defensiva tem o Rossi. E a importância de ter um goleiro desse quilate, desse tamanho, para construir esse resultado hoje, porque os 3 pontos são fundamentais para o Flamengo nessa arrancada inicial do Brasileiro. Obrigado. Sim, a nossa fase defensiva, por tomar gols, a gente culpa a defesa, mas eu não consigo separar, né? Vai conectado junto com o ataque, vai conectado com o nosso modelo de jogo, com a nossa pressão, todas as fases do jogo, bloco médio, bloco baixo, mas também passa muito pela nossa questão de controlar o jogo com bola, e não estamos conseguindo controlar o jogo com bola como gostaríamos.
E essa parte é que eu preciso corrigir, mas não é só o sistema defensivo, é um todo que acaba estourando sempre na nossa fase defensiva. Até mesmo, se eu não me engano, o gol e o pênalti vieram de erros técnicos e contra-ataque. Então, estamos sofrendo com transições e nesse aspecto aí temos que melhorar. Felipe, aqui, boa noite. O Rossi, desculpa. O Rossi vive um momento extraordinário, fez uma temporada incrível ano passado, jogou praticamente todos os jogos, está num grande momento e se espera sempre que o goleiro faça o simples e o seguro, mas quando faz uma atuação dessa temos que sempre reconhecer o nível do momento dele. Aqui agora, boa noite. Felipe, a gente percebe que todos os setores do Flamengo ainda estão ali numa fase de adaptação à temporada. O ataque, às vezes, toca muito errado, a defesa chegando um pouco atrasada. Mas eu queria saber, assim, de você, na sua visão, qual desses setores, defesa, meio e ataque, vai precisar mais da sua atenção nesse início de temporada, principalmente por pouco tempo que você tem para trabalhar agora? Você vai ter 4 dias, depois mais 4 até pegar o Lanús. Mas eu queria saber desses 3 setores, qual você vai ter que suar um pouco mais para poder arrumar e ajeitar. Obrigado. A gente treina todos os setores juntos, depois, claro, existem os treinos setoriais e tudo mais, que eu passo todo o conteúdo sempre durante toda a semana e a nossa evolução é coletiva, né? Sempre penso em corrigir todos os setores do campo. O nosso refino técnico do jogo do Maracanã foi muito melhor com o passar dos minutos, os jogadores foram se soltando, mas a maioria dos jogadores que jogaram aquele jogo não estavam hoje. E como eu falei, o gramado nessas condições, o adversário que nos impôs uma pressão que era difícil de sair, e precisávamos desse refino técnico e também de profundidade, não conseguimos, então isso nos empurrou cada vez mais para perto da nossa área e acabamos sofrendo. Mesmo assim, soubemos sofrer bem no primeiro tempo e fomos com um resultado muito positivo para o segundo tempo, pelos jogadores determinantes que temos. Depois, no segundo tempo, como eu falei, no melhor momento nosso, acabamos tomando esse gol que deixou tudo aberto. Felipe, boa noite. Mauro Santana, do canal Mauro Santana. E queria que você fizesse uma análise do Paquetá, da evolução do Paquetá, mais uma partida. Você que utilizou o jogador num posicionamento diferente contra o Sampaio Corrêa, hoje, muito mais próximo daquilo que você já tinha utilizado nas primeiras partidas. Queria que você fizesse uma avaliação do jogador. Bom, o Paquetá, para deixar claro, né, ele... Quando optamos por trazer o Paquetá, sempre pensamos para que ele pudesse jogar na meia. Quando o Paquetá veio, tínhamos 6 volantes. Agora, com a saída do Alan, temos 5. Não precisávamos de volante para esse elenco, não precisávamos dessa posição em concreto, e pensamos nele para meia. Ele está jogando na meia direita. A posição que ele jogou e joga no West Ham, jogou em todos os lugares do ataque, na esquerda, na meia esquerda e na meia direita. A única diferença é que muitas vezes ele vai precisar marcar como um extremo, mas hoje eu tentei fazer com que o modelo fosse para que ele pudesse pressionar alto, não conseguimos encaixar nossa pressão muito pela perda da nossa bola e ele acabou sofrendo mais do que eu esperava, né? E acabou tocando menos a bola do que eu queria. Mas é isso, uma evolução constante, ele vai se soltar, o jogador com uma qualidade tremenda e eu tenho certeza que ele vai voltar ao nível dele. Boa noite, Felipe. Léo José do Coluna do Fla. Ainda seguindo nessa questão do Paquetá, tanto no West Ham quanto na seleção, o Paquetá ele jogou ali de segundo volante, tendo todo o ataque de frente para ele, um cara que tinha toda a visão de jogo. E, inclusive, foi dessa forma que ele jogou contra o Sampaio, né? Hoje ele jogou pela direita, fazendo essa função de ponta que você, inclusive, falou que ele volta para marcar algumas vezes. Como que você enxerga como que você faz essa comparação? O Paquetá ele é melhor jogando de frente para os companheiros de ataque ou atuando pela ponta? Não, ele não joga de ponta, ele joga de meia. É claro, ele marca de ponta, que é diferente. Ele joga de meia comigo, como se fosse na mesma função que ele jogava no West Ham, que era como um interior, um meia no 4-3-3. Simplesmente que desse lado hoje tínhamos o Royal como o jogador na ala, né? E como eu repito, eu jogo com 2 volantes lado a lado normalmente e não precisávamos de volante, precisávamos de meia e ele foi escolhido para vir aqui como meia.
Professor Felipe, boa noite. Ícaro Caldas. Queria que você explicasse um pouco sobre o Vitória hoje veio com linha de 4 no 4-3-3 e o Kaique marcando individual no Arrascaeta. Você esperava isso? Você não esperava? No bloco baixo, o Vitória continuava fazendo sua linha de 5. Você foi surpreendido ou não? E quais dificuldades que o Vitória fez para a sua equipe? Obrigado. Bom, esperava a linha de 5, esse 5-2-3, 5-4-1 do Vitória. Esperava que fossem menos pressionantes, foram bem impressionantes, até mesmo pelas condições do campo. Acho que isso deu certa confiança para eles saltarem mais na pressão. E sempre o Arrasca joga com marcação individual praticamente o ano inteiro. E tentamos sempre dar soluções para essa marcação que eles fizeram. Mas, como eu falei, esse tipo de marcação individual, onde entra todos os adversários dentro do nosso campo, o espaço está sempre na profundidade. E aí que no segundo tempo corrigimos esse detalhe e o time já conseguiu sair mais dessa pressão do Vitória e fazer ele jogar perto da área deles. Felipe, aqui. Bom, daí o Felipe Luiz, a gente vai fazer o seguinte, o programa está um pouquinho mais apertado hoje, a gente vai fazer um intervalo. Continua com a gente aqui no YouTube, na volta a gente vai abordar aí tudo que o Felipe Luiz disse, Paquetá como um personagem importante, por tudo que custou, chegou ao Flamengo, gera muita expectativa. E no chat, insatisfeitos com, porém, a atuação não agradou. Roberto. Em cima deles, a defesa não está bem, o conjunto do Flamengo. E o Felipe Luiz tem um desafio que foi citado, que é o Paquetá. O Paquetá, o que o Felipe Luiz falou é perfeito, ele é o treinador e é isso que acontece. O Paquetá, com a bola, vem jogar como meia. Ele joga pelo lado direito, a Arrascaeta pelo lado esquerdo. O Flamengo tem 2 meias e hoje um ponta. Então, resumindo, o Flamengo precisando de mais jogador de frente, vai contratar mais jogador de meia. O Flamengo tá cheio de jogador, cara, de meia. Não tinha necessidade, né? É um agudo, quem é? Cebolinha. E o lado direito? O lado direito, com esse movimento do Paquetá, o lateral tem que passar. O lateral tem que passar, o Pulgar fica, dá proteção com os 2 zagueiros. O Alexandro pode fazer isso pelo lado esquerdo, sendo o 4º jogador. Então, 2 zagueiros, mais o Alexandro, mais o Pulgar. E aí você libera o lateral direito para alcançar o fundo, da profundidade. Aí, cara, não acontece, né? Não acontece. Hoje isso realmente não aconteceu com o Flamengo. O lado direito com o Emerson Royal, ele tem um limite. O fundo do campo, o Flamengo não tem profundidade por ali. Então, o controle do Vitória, nesse sentido, passa a ser do meio para o lado esquerdo. O Alexandro aí bem destrambelhado hoje, sem necessidade. Sem necessidade. Eu achei o Alexandre muito mal nessa partida, viu? Muito mal. Acho que a idade já tá pesando para ele, viu? É um Flamengo que não tá legal, não tá tecnicamente? Não. Taticamente? Não. Fisicamente? Não deve estar. Acordar para a temporada, o Flamengo já acordou? Não. Então é preocupante. Mas eu acredito que vai ter conserto. Só que é o seguinte, é um ano, cara, que já começou, o estadual tá aí já para decidir. Já perdeu um título? Já perdeu um e tem outro para decidir. E o Brasileirão tá rolando. E Lanús e Flamengo ganham uma outra dimensão com tudo isso que está acontecendo. Eu acho que a questão é que, como o início de temporada é abrupto por causa do Brasileiro, é tudo para ontem. E o Flamengo já estreou na temporada, mal. O Flamengo que a gente espera ainda não vimos. Num jogo ele ganhou um jogo do Vasco. A gente até falou, nossa, o Flamengo começou bem, né, e tal, contra o Vasco depois. Muito bem. Não fez nenhum jogo bom. Agora, eu concordo com o Calçade. Quando a gente vê alguns movimentos defensivos, eles são falhos. E essa era a grande força do Flamengo ano passado. A saída de bola do Flamengo, que era muito bem executada, está muito ruim. Tanto que o Vitória, principalmente depois de tomar o gol, adianta a marcação, como fez contra o Palmeiras. Só que dessa vez o Flamengo sofreu. O Palmeiras, por causa disso, aplica uma goleada. E a gente falava, não pode adiantar a marcação contra times desse nível. E você olha tecnicamente o Flamengo, ele tem atacantes melhores que os do Palmeiras. E só quero fazer um parênteses, porque eu estou vendo muita gente falar, o Paquetá não está jogando como ponta. O Paquetá faz a função que fazia o Gerson. O Felipe falou. Então, é um meia jogando, então tem um atacante pela esquerda, o Cebolinha, que também constrói. O Paquetá
pela direita como um meia que tem que associar com a Arrascaeta, que tem que aproximar do centroavante. Ele deixa espaço, como ele vem por dentro, exatamente para o lateral direito passar. O Royal como se fosse um atacante. O Royal, aliás, de todas as contratações do Flamengo, eu já falava disso, inclusive, quando foi contratado. É, para mim, a mais questionável até agora. Hoje ele foi ok. Ok no limite, tá? Não foi bem, não foi um desastre. E por conta disso tudo, como o time começa a errar, porque para mim o principal problema é técnico, mas obviamente está tudo misturado. A parte tática, a física não deve estar ideal. Como o time começa a errar muito, ele começa a ficar inseguro. Eu acho que os jogadores não estão acostumados a errarem tanto, eles vão se irritando e vão perdendo a mão do jogo. O goleiro do Vitória não fez nenhuma defesa, o Vitória teve mais chances claras, o Vitória jogou melhor que o Flamengo. O primeiro escanteio do Flamengo foi coisa de 38 do segundo tempo. O Vitória, só para... Nos gols esperados, só para referendar, que mostra a produção ofensiva das equipes, o do Vitória é maior que a do Flamengo. 7 escanteios a 2 para o Vitória, tá? E é óbvio que nesse momento, quando você está mal e você vai disputar o título, como eu acho, pelo menos, que o Flamengo vai disputar o título, o importante é ganhar. Mas não dá para jogar assim por muito mais tempo. De alguma forma, por mais que seja cruel, o Flamengo vai ter que achar um jogo mais competitivo, não ser o melhor jogo, porém mais competitivo que esse, rapidamente. O rapidamente é bom lembrar. Final de semana, domingo, tem Flamengo e Botafogo. É mata, não é mata-mata, é mata. Perdeu, já era. O Flamengo já perdeu a Supercopa e o Flamengo depois da quarta de cinzas, na... Bom, pessoal, eu vou parar aqui. É o seguinte, igual falou, né? Quando é um jogo único, um jogo de final, você pode jogar feio pra caramba, né? Você pode dar chutão, o importante é ganhar. Agora, para começo de temporada, ficar jogando desse jeito igual o Flamengo tá, aí não dá não, né? Quinta-feira, inclusive, com nossa transmissão, a gente vai estar aqui, etc. Eu só vou pausar aqui o vídeo, tá? E foi um pequeno corte aí lá do canal Linha de Passe, beleza? Programa Linha de Passe. Deixar aqui o link na descrição. Fechou? E comenta aqui embaixo aqui o que é que vocês acham aí desse início de temporada do Flamengo e os jogos que o Flamengo estão fazendo aí que não estão convencendo, né? E ainda agora me parece que é semana que vem, não sei, parece que tem o jogo já da Recopa, né? Da Recopa, que é o campeão da Libertadores contra o campeão da Sul-Americana, né? Então, valeu, galerinha. E antes aí, confere se já é inscrito. Deixa seu like, comenta aí qualquer coisa relevante e até a próxima.